Gravar, Maria Alice. Coloquei. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Então, toda quarta-feira a gente está aqui com a educação continuada da equipe Amalê e todos os seguidores, convidados, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente começa um projeto novo da equipe, que ontem na live também a gente comentou, porque toda terça-feira também a gente faz uma live, tá? E hoje a nossa convidada é a Teca, a Esther Oliveira. Ela também, a gente se conhece acho que mais de 6 anos, há muito tempo, e a gente quer trazer aqui sim. é, Todas vocês que têm algo a compartilhar e quem não tem, né? Quem não faz alguma atividade que é apaixonada, que tem histórias, tem experiências e pode inspirar outras pessoas, né? Mas eu vou deixar a Maria Alice falar sobre esse nosso projeto e depois a gente já passa para a Teca fazer as primeiras apresentações. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Aqui um pouco de frio, chuva, tô vendo gente aí com calor, né, Gláucia? Que bom ver o sol de vocês, porque aqui eu acho que o sol perdeu o endereço. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. A maioria de vocês está lá nos nossos programas, então vocês sabem que a gente tem ali 15 programas, né? Detox, desparasitação, alimentação, e cada um deles, eles ficam fechados no momento, porque cada um deles a gente tenta de vez em quando estar pondo um conteúdo para engrandecer, né? Engrandecer a nossa enciclopédia de conhecimento. Tá? Antes de ontem, a Adriana então falou: vamos agora então formar isso uma comunidade para que aquelas pessoas que estão, um exemplo, no Detox, elas vejam que a gente tem outros programas e possam optar ou não em entrar ou não. Né? Então, a comunidade serve para isso. Muitas de vocês talvez receberam, dentro de um programa, a mensagem lá no óleo essencial apareceu, na agenda apareceu. A Adriana criou uma comunidade chamada Comunidade Conexão. Então, é essa a intenção, é a conexão. A gente já está há 6 anos falando o que a gente faz, esse ano a gente trouxe muita inovação. Agora a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Então, a gente aguarda, Beth, Isabel, Irânia, Maria, André, todas vocês chamarem. Chama a Adriana, chama a mim, chama a sua líder e diz: olha, eu quero participar lá numa quarta-feira de manhã da conexão para contar um pouquinho do que eu faço, tá? Então é isso que a gente quer aproveitar essa imensidão, né, que a internet nos proporciona, essa oportunidade, e veja a Irânia lá nos Estados Unidos, a Esther e as meninas dela lá longe, né, que eu nunca sei falar, Vitória da Conquista, né, é tudo longe, nós estamos uma das outras, e a internet nos dá esse presente da vida, né? Que é podermos nos conectar. Então, avisem a equipe de vocês, as amigas de vocês. Não saiam da comunidade. As pessoas, a primeiro visto, se assustam. Nossa, uma comunidade, o que que é isso? Né? E muita gente então está saindo. Só que a partir do momento que você sai pela comunidade, você sai de todos os grupos. Ontem ainda comentei com uma que me chamou para um auxílio. Daí eu falei, sim, olha, eu vi que tu clicou ali, você saiu do grupo de óleos essenciais, que é a nossa maior riqueza que nós temos, né? Se não todo dia, quase todos os dias, uma mensagem, uma sugestão, gente que traz testemunho, experiências de óleos essenciais. Daí ela falou, como assim? Eu não saí desse. Só que ela achou que apertando lá na comunidade, ela sairia de uma outra forma, e não é. Então, se você aperta para sair quando entra pela comunidade, vai sair de todos, tá? Então, não tenham receio, vai ser muito lindo. A gente vai estar recebendo hoje a Esther, que vem trazer aí toda essa grandeza, toda essa vivência dela de óleos de kombucha e de vida, porque anotem perguntas, gente, coloquem no chat ali o que vocês querem saber dela. Hoje ela vai contar tudo, tá? Semana que vem nós vamos ter a Mariane. Mariane, ergue a mãozinha aí para as meninas te ver. Mariane vai vir contar um pouquinho. Quem é essa Mariane que mora em Assis, São Paulo? Nossa, é longe, né, gente? Longe da maioria de nós. E quem será depois? Já tenho gente até inscrita para julho, tá, Adriana?
para julho. Perfeito. Então, a gente conta com o carinho de vocês, com a participação de vocês, para que a gente faça uma troca, né? Desde o início, a equipe Ouçam, depois a equipe Amale. Não é só a Adriana, não é só a Adriana e Maria Alice, não é só meia dúzia de pessoas. São mais de 2.000 pessoas já fazendo parte dessa equipe, dessa comunidade, tá bem? Desejo a todas uma excelente kombucha, que a gente se delicie só de falar, vai dando aquele flavor aqui dentro da bochecha, aquele saborzinho. Aprendam o máximo que puder e coloquem lá ali nos caderninhos para logo chegar a vocês, quem ainda não tem Scoop, quem ainda não faz. Eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso, gente. Eu acho que já faz uns 5, 6 anos que eu faço e fica ali. Ela não morre, ela fica ali, você vai cuidandinho dela e fazendo de acordo com a sua rotina. Você não precisa fazer a todo momento, tá? A Teca vai contar isso. Um beijo, Teca, tá contigo. Obrigada. Deixa só, pessoal, quem não está na nossa comunidade ou em algum grupo, eu quero entrar só no grupo Conexão, chama, tá? Depois vocês decidem se querem entrar nos outros. Eu até vou colocar aqui o link, tá? Mais para o final da aula, que vai entrar mais pessoas, eu vou colocar o link do Conexão para vocês entrarem. E daí, pelo Conexão, vocês vão ver todos os outros nossos programas para vocês participarem, tá? Teca, então nos conta, quem é a Teca e quem é a Teca da kombucha? Fechou isso. Falei bom dia antes de abrir o microfone. Bom dia, pessoas lindas e saudáveis, assim que eu gosto de tratar meus seguidores e meu público, porque se você está aqui, com certeza você gosta de ser saudável, você gosta de coisas naturais. Normalmente são essas pessoas que buscam os óleos essenciais, que buscam o mundo da kombucha, é quem quer ter mais saúde. Eu sempre gosto de me apresentar, que é a coisa que mais me honra, que é ser filha do Deus Todo-Poderoso e ser serva dele. Porque uma coisa é você ser filha apenas, né? Mas servir, que foi essa possibilidade que Deus nos deu, né? De amar a Ele acima de todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E é aí que às vezes está a grande diferença, porque muitas vezes a gente não se ama, não se cuida. E se você não se ama, não se cuida, você não tem como amar o próximo. Então, é preciso amar o próximo assim como você se ama. E é isso que mais me identifica. Então, eu vou falar um pouquinho, né, quem eu sou como Teca, foi como a Adriana me lembrou ontem, eu sou mãe, que era o meu sonho desde a adolescência, assim, eu falava, Deus, não me leva desse mundo sem ser mãe. Eu tinha muita vontade de ser mãe. E Deus me deu esse presente de ter dois filhos maravilhosos. Minha filha é fisioterapeuta e personal. E meu filho é empresário, ele tem uma hamburgueria até artesanal. E são filhos maravilhosos. Meu filho, há 1 ano e meio atrás, me deu um netinho, que é minha paixão. É muito apegado a mim, eu sou apaixonada por ele. E ele ama kombucha, gente. E, claro, né? Usa óleo essencial para tudo, que eu não deixo ele sem. Então, assim, essa sou eu, né? Eu tenho uma família que cresci com doze irmãos, 11 irmãos, né? 12 comigo. Uma família simples, mas que, graças a Deus, muito honrada. Todos gostam muito da gente, dos meus irmãos. E somos pessoas que buscam servir a esse Deus. Eu sou muito feliz em ter nascido nessa família. Não tenho mais meus pais, mas tenho ainda meus irmãos espalhados por aí tudo. Não sei se tem alguém aqui do Espírito Santo, eu tenho o meu irmão caçula, que mora em Pedro Canário, e é assim uma paixão também esse irmão. Como todos os demais, né? E quase todos fazem kombucha, usam óleos essenciais, então é aquela família também, o povo chama de natureba, né? Sim, somos. Minha mãe, desde criança, e ela é minha inspiração, tanto em relação ao uso da kombucha quanto dos óleos essenciais, porque minha mãe nos criou assim, usando tudo da natureza, os recursos. Eu me lembro que mãe fazia uns comprimidinhos de babosa, ela deixava cair aquela seiva ali da babosa, depois que saía aquela parte amarela, a aloína, né? E ela deixava cair até secar e formar uns comprimidinhos.
E a gente usava isso, me lembro bem disso. E várias coisas que minha mãe usava na infância para nos tratar, né? Tratar de diversas doenças, as coisas eram mais difíceis, e assim eu aprendi, cresci aprendendo com a minha mãe, com a palavra de Deus, essa que é a verdade, que ali tem tudo. Deus criou todas as coisas para nós. Deus deixou esse universo lindo. Olha só, para quem nunca viu, esse é um hotel de kombucha. Eu tenho vários desse, eu tinha muito mais, mas agora eu só tenho 4. Então, aqui é um Scooby. Observe que esse Scooby, tá vendo? Aqui eu coloquei 2 dedos. Ele é bem grossinho. Então, quando eu comecei a fazer kombucha, eu já vou começar falando disso aqui, mas vou falar antes a minha formação. Eu sou teóloga, com muita alegria, com muita honra, fiz 6 anos desse curso que eu queria realmente aprofundar o meu conhecimento em Deus. Eu queria, na verdade, ser missionária, sempre quis, e sou em tudo que eu faço, que eu levo sempre Deus em tudo que eu faço. E trabalhei 32 anos na companhia de eletricidade aqui do estado. Durante 17 anos eu coordenei o atendimento aqui no meu estado, na minha região, com mais de 30 municípios. E a partir dali eu fui tendo toda uma experiência com o público, com as pessoas. Eu sempre gostei de gente e pude fazer vários cursos, várias especializações na área de gestão de pessoas. E tudo isso me trouxe uma facilidade. Eu já cresci na igreja, cantando na igreja, trabalhando com as crianças da igreja, a Igreja Batista, minha família toda é da denominação Batista. E com isso eu fui tendo aquela habilidade com o microfone, com falar em público. Eu gosto disso, gosto de me expressar. Então aquilo facilitou muito o meu trabalho naquela empresa, graças a Deus. Enquanto eu coordenava o atendimento, eu podia ajudar muitas pessoas. Ali eu me envolvi num projeto social que eu trabalhei por 10 anos, um projeto na periferia. Eu tinha um coral de crianças carentes na periferia, sempre gostei de trabalhar com crianças na igreja. Então, tudo isso fez a Teca, né? Quando eu me aposentei, há 15 anos, mais ou menos tem menos de 15 anos atrás, 12 anos, na verdade. Eu me aposentei e eu falei, gente, e agora? Eu sempre fui muito ativa, muito proativa, e eu fiquei sem saber o que eu ia fazer, mas não fiquei buscando coisas para fazer. E de repente minha irmã falou, Esté, eu ganhei uma coisa que eu acho que você vai gostar. É kombucha. Eu nunca tinha ouvido falar aquela palavra. E ela falou, você tem o intestino preso. Então isso vai te ajudar, porque isso é ótimo para o intestino. Eu só tinha essa referência de que ela era boa para o intestino. Aí eu falei, eu quero aprender a fazer, estou sem fazer nada mesmo. E aí eu comecei a fazer, e eu fui vendo, gente, que a cada fermentação, a cada vez que eu colocava o chá, nascia um disquinho desse. Assim é a kombucha. Nasce um disquinho desse que chamamos de Scooby, a cada fermentação do chá verdadeiro, né? Porque a gente chama capim santo de chá, umburana de chá, cidreira de chá, e nada disso é chá, na verdade. O chá verdadeiro é um só, que é a planta Camellia sinensis, que é dela que deriva o chá verde, chá preto, oolong, puer, chá vermelho, chá branco, chá amarelo. São mais de 100 variedades dessa planta. Depende da forma que ela foi plantada, colhida, regada. Cada uma, a partir do momento que é colhida, que as folhas são levadas para um processo de secagem, tudo isso cria uma série de nomes para esse chá verdadeiro, que é conhecido como a planta chá. Mas a gente cresceu sabendo que umburana é chá, cidreira é chá, capim santo é chá. Na verdade, são infusões botânicas ou tisanas, são chamadas assim. Então, eu tive que me especializar numa série de coisas para eu poder mergulhar nesse universo da kombucha. E uma delas foi exatamente sobre os chás que eu tive que aprender a conhecer. Essa planta, Camellia sinensis, existe inclusive hoje uma instrução normativa federal que diz que a kombucha só pode ser feita com a Camellia sinensis. Por quê?
Porque é ali, no chá verde, no chá preto, numa dessas variações do chá da planta Camellia sinensis, é que estão um monte de antioxidantes, catequinas, L-teanina, flavonoides. Gente, são tantos benefícios dessa planta que quando ela entra em contato com a cultura de kombucha, tudo isso é potencializado. Então, se você faz isso com uma infusão de cidreira, uma infusão de capim santo, você não está fazendo uma kombucha. Você está fazendo uma bebida funcional, tudo bem, mas nunca terá os benefícios que a kombucha tem. Porque os benefícios da kombucha são exatamente advindos da planta Camellia sinensis. Essa planta que é o verdadeiro chá. Então, assim, eu fui aprendendo sobre tudo isso, porque quando eu comecei a tomar kombucha, e realmente eu percebi logo que meu intestino começou a melhorar. Gente, ficava 7 dias sem ir ao banheiro. E eu comecei a perceber que eu estava indo ao banheiro mais vezes. Aquilo me encantou. Adri, se eu precisar parar para você perguntar alguma coisa, você me fala aí, que eu fico assim, eu descontrolo quando eu começo a falar de kombucha e Teca, de só óleos essenciais. voltando para o chá, então, porque eu já tive essa experiência, só fala um pouquinho sobre a qualidade do chá, que dá muita Pronto. diferença no Sim, Scooby e no chá em si, né? isso, exatamente. Então, mesmo sendo a planta Camellia sinensis e sendo o chá verde, ele precisa ter qualidade. Quando meu aluno fala, olha, eu comprei um chá que achei com preço bom, comprei na loja tal, comprei numa loja de... Eu falei, olha, você comprou numa loja de especiarias comum? Comprei. Como é que esse chá estava armazenado? Eu pergunto, eu sou muito chata com meus alunos, inclusive, eu tenho orgulho de ser conhecida como a professora de kombucha mais chata do Brasil. E eu falo, por que eu tenho orgulho disso? Porque, gente, é uma cultura de bactérias. É uma cultura de bactérias maravilhosa. Então, se você quer ter os benefícios para o seu corpo através dela, você precisa ter esse cuidado. Você não pode usar qualquer chá para fazer, para colocar a kombucha lá dentro. Porque às vezes você vai numa loja de especiarias e quando você percebe, o chá, as folhas do chá estão ali em vasilhames. Uma pessoa enfia aquela conchinha, pega, outra pega, e de repente deixa aberto, de repente ali passa poeira. E outra coisa, quanto mais você coloca o chá num vasilhame e aquele vasilhame fica cheio de ar, as folhas vão oxidar. Então, não vai ter qualidade. Então, quando você compra o chá verde, é melhor que você compre naquelas caixinhas de mercado que vem escrito chá verde, que vem naqueles blendzinhos, como é que é o nome? Naqueles sachês. É melhor que você compre ali do que você, às vezes, comprar numa loja de especiarias que não acondicione essas folhas da maneira correta. Entendeu? Então, assim, eu sempre primo por isso. Hoje eu não estou aqui fazendo propaganda meramente de uma empresa, mas eu só compro da empresa Shadow, porque eu conheço o dono da empresa, Benício, e eu sei a dedicação de Benício. Para mim, ele é o maior sommelier de chá do Brasil. Tudo que eu sei sobre chá foi Benício que me ensinou. Então, assim, eu sei como é que eles acondicionam o chá. Aí você fala, mas eu comprei no Mercado Livre o chá Yama Motoyama, que é um excelente chá orgânico, como o chá Maia também é muito bom. Eu comprei no Mercado Livre. Como é que esse chá estava condicionado no Mercado Livre? Em que lugar? Então, hoje eu sei que Benício tem um ambiente climatizado para armazenar o chá. Então, eu sei que aquele chá vai ter mais qualidade. Eu estou com o chá aqui que eu estou usando para fazer kombucha, tem mais de um ano que eu comprei. Pela etiqueta, ele já estaria vencido. Mas pela forma que ele é acondicionado quando vem para mim, a forma como eu guardo aqui, ele continua com o cheirinho do chá verde. Então, assim, vai durar muito mais. É como o óleo essencial. Se você deixa aberto, mas você não fecha direito, ele vai evaporar. Se você deixa muito perto da luz solar, ele vai perder qualidade, mesmo estando no vidro âmbar. Vai receber muito calor. Você deixa dentro do carro também. Então, nós é que temos que ter cuidado com aquilo que a gente sabe que é importante e bom para a nossa saúde. Né, Adri? Foi muito pertinente a sua pergunta, Adri. Então, às vezes eu falo para o aluno assim, manda uma foto aí do chá. Aí ele bota dentro de um prato, bota dentro de um prato, de preferência branco. Assim que eu dou aula para os meus alunos, eu quero ver o que ele está fazendo. A minha mentoria eu faço online,
Porque quando eu aprendi a fazer kombucha, eu não tinha as respostas que eu precisava. Eu comprava o curso e eu não tinha acesso ao professor. E aquilo me incomodava. Gente, como é que eu vou perguntar? As coisas começam a acontecer na kombucha e você fica cheia de dúvidas, você não sabe o que fazer. Então, por isso eu comecei a me especializar e a fazer várias experiências. E falei, quer saber? Eu vou criar uma mentoria para que os alunos tenham o que eu não tive. Então, eu dou aula, sim, aqui online. Eu falo, deixa eu ver aí o ambiente onde está a sua kombucha. Deixa eu ver se tem uma janela, uma ventilação. A kombucha é uma cultura que depende de troca gasosa. Tem que ter aeração aqui, tem que estar no ambiente ventilado. Porque aqui precisa de oxigênio. E se o frasco, eu falo, mande a foto do seu frasco. Por quê? Esse frasco aqui tem a boca bem aberta. Se a boca for mais estreita, a kombucha vai ficar mais alcoólica. Porque é essa troca gasosa mais fluida que dificulta a formação de mais álcool. Então, às vezes, você toma uma kombucha e fica tonta, não sabe? Uma vez uma menina me procurou, Esté, eu resolvi aprender kombucha porque eu fui tomar kombucha em um lugar, eu não uso álcool, eu sou evangélica há muito tempo, e eu não tomo álcool para nada. Nunca usei uma bebida alcoólica. Então, quando eu tomei aquela kombucha que eu saí, eu caí na rua. Ela mandou as fotos para mim, o nariz dela estava quebrado, todo arranhado. E eu tomei um susto com aquilo. Ela falou: a partir daí eu não tomo mais kombucha que eu compro em algum lugar. Ela ficou com medo. Simplesmente, o que que aconteceu? Eu conhecia a marca daquela kombucha. Era uma marca que eu confiava, que inclusive já vendi. Mas o que que acontece? O dono daquele estabelecimento não acondicionou a kombucha da forma correta. Então, a kombucha, depois de pronta, precisa ser acondicionada no lugar correto, com a refrigeração adequada, abaixo de 6 graus. Então, tudo isso, por que isso tudo? Ah, eu não quero aprender essa bebida, não, muito cheia de frescura, muito cheia de coisa. Porque é uma cultura, é uma bebida viva. Se ela é É, viva, cara. Mas o que que é a kombucha mesmo, fora o Scooby? É uma bebida alcoólica? pronto. A kombucha, ela pode produzir álcool. Toda fermentação que você faz pode produzir álcool. Então, assim, o que que o MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estabelece para a kombucha? Ela pode conter até 0,5 de álcool, que ela não será alcoólica. Então, o- como é que você consegue isso? Com a quantidade de açúcar que você vai colocar lá dentro. Ai, mas então a kombucha tem açúcar, eu não quero. O que que acontece? Para a fermentação acontecer, precisa ter açúcar no chá. Só que não precisa ter muito açúcar. E muitas pessoas por aí, infelizmente, ensinam a fazer kombucha com 80 gramas de açúcar por litro de chá. Não precisa isso. Com 50 gramas, a fermentação já acontece muito bem. E é a quantidade que eu ensino para os meus alunos. Às vezes eu uso 60 gramas quando eu faço aqui. Mas o que que acontece ali? 60 gramas de açúcar dentro de um litro de chá. A fermentação vai começar a acontecer. Aqueles micro-organismos que estão ali dentro, eles precisam desse açúcar para se alimentar. E eles vão comendo aquele açúcar. Vão comendo, vão se alimentando daquele açúcar. Então, o açúcar que vai ficar ao final da kombucha é um açúcar residual. É pouco açúcar que vai ficar ali, mas vai ficar. É, cara. Falar, então, eu sou diabética, então eu posso tomar? É preciso ter uma orientação e ter um cuidado. É, Fala, cara. outra. A kombucha, o líquido, então, seria um chá fermentado. Sim, é o chá Gas- verde ou preto fermentado. Essa fermentação acontece exatamente a partir daqui. Então você não faz kombucha sem ter isso aqui. Você vai precisar de uma parte desse líquido que já está aqui mais ácido e um scoop desse para fazer a kombucha. Ah, pode fazer sem isso? Só com líquido? Pode. Mas se você for observar, as pessoas, quando vão fazer a kombucha inicialmente, elas sempre vão querer um scoop. E é aqui, gente, que está a grande riqueza. Infelizmente, hoje, ainda hoje, depois de tantos anos que a kombucha está no Brasil e no mundo, as pessoas descartam esse disco de celulose bacteriana. Alguns chamam de panqueca, isso é uma celulose bacteriana, uma celulose que pode virar papel. Eu já fiz várias experiências, eu tenho tipo assim um descansador de pratos que eu moldei com um outro descansador de madeira todo trançado, eu moldei, fiz tipo uma prensa e hoje eu tenho um descansador feito de Scooby
porque depois de desidratar, ele é uma placa de celulose do mesmo jeito, só que desidratada, como se fosse. Eu esqueci de trazer para mostrar a vocês, uma outra hora vocês vão ver. Mas ele pode se transformar nisso aqui. E eu tenho uma assim, que eu coloquei inclusive umas gotas de óleo de coco fracionado, porque eu queria que ele ficasse mais maleável. Minha ideia é transformar o Scooby num diploma para uma faculdade de biotecnologia. Meu sonho é esse. Então, eu tenho muitos sonhos, né, com a kombucha. Mas eu comecei a fazer uma série de experiências. Eu sei que hoje a indústria têxtil já faz bolsas, estofados, muitas coisas com essa celulose bacteriana, que viram couro de excelente qualidade. Um couro ecológico, um couro totalmente sustentável. Mas as pessoas não querem ter trabalho, né? Então, quando eu fui saber exatamente o que que era essa placa de celulose, que é o Scooby, por que deu o nome de Scooby, Adri? Scooby é uma sigla. Scooby é uma sigla, precisa ser escrito com letras maiúsculas, que na verdade é um termo em inglês, as iniciais desse termo, cultura simbiótica de bactérias e leveduras. É a sigla para kombucha, ou seja, é a kombucha sólida. O Scooby nada mais é do que a kombucha sólida. O líquido que está aqui é a kombucha e o Scooby é a kombucha. Entendeu? Então, por isso, quando eu. Depois você volta se eu pular, porque eu me empolgo e vou falando tudo que me vem à mente. Então, quando eu resolvi desenvolver um supositório com essa fibra para hemorroida, vocês não queiram saber o sucesso que foi. Claro que aí o que eu fiz, depois de conhecer a kombucha, eu conheci os óleos essenciais por causa da kombucha. Porque Rosimara Menezes, não sei se ela está aí na live, ela agora mora no exterior, né? Ela falou assim, Esté, os óleos essenciais podem ser colocados na kombucha, como você estava falando mais cedo. Eu falei, gente, que maravilha, eu estava tão recente na kombucha. Falei, então eu vou saborizar com os óleos essenciais. Eu comecei a usar tangerina. Gente, o óleo de hortelã-pimenta, você pode usar uma gota, uma única gota, para 4 litros de kombucha. Se você fizer uma kombucha de abacaxi e colocar uma gota do hortelã-pimenta para 3 ou 4 litros, é incrível aquela kombucha de abacaxi com hortelã. Aquele sabor perfeito, o hortelã fica diferente. É incrível como o hortelã-pimenta na kombucha. Eu trabalho hoje com uma kombucha de uma fábrica, que é de uma ortodontista, e ela usa vários óleos essenciais na kombucha, lá na fábrica dela. E ela tem vários sabores, frutas vermelhas, ela usa hortelã-pimenta. Abacaxi, ela usa hortelã-pimenta. Pitaia, ela usa hortelã-pimenta junto com a cinnamon. Então, a kombucha pitaia dela, para mim, é a predileta. Então, são várias kombuchas que têm essa riqueza dos óleos essenciais juntos. E, além disso, eu consegui fazer os fitoterápicos. Por isso, eu estou lançando agora um novo trabalho. Eu venho me dedicando a esse trabalho desde o ano passado. Eu tenho alguns cursos na Hotmart, curso para iniciantes em kombucha, cursos para ensinar a saborizar a kombucha de uma forma mais versátil, para tornar a kombucha mais límpida. Que às vezes você faz kombucha ou compra kombucha por aí e você vê assim uns ETs nadando dentro da garrafa. Eu chamo de ET, parece umas gosminhas. Na verdade, aquelas ali são leveduras. Só que as leveduras são invisíveis. Mas se você faz a kombucha e deixa muito resíduo lá dentro, não usa as técnicas necessárias para que aqueles resíduos não estejam ali, o que é que acontece? As leveduras se grudam nos resíduos. E aí viram umas gosminhas dentro da kombucha. Então tem pessoas que têm nojo disso, não sabem exatamente. Claro que eu tomo, sei que não tem problema. Mas eu ensino meus alunos a ter uma kombucha mais límpida, para que ela fique mais apresentável ao cliente. Então, você pode, de repente, fazer kombucha e fazer disso um empreendedorismo mesmo. Unir os óleos essenciais à kombucha, um ao outro, tanto vendendo a kombucha como fazendo as receitas. Faço uma bala de argila maravilhosa, usando o scoop de kombucha triturada, que já ganha uma função esfoliante. Uso argila, cada argila você usa para um tipo de pele, por exemplo, a argila amarela, muito bom para a nossa pele mais madura. E você usa o óleo de coco fracionado ali dentro, algumas gotinhas, para que, se a pele for mais ressecada.
e uso óleo de lavanda. Então, eu ensino essas receitas no meu curso. No meu novo curso, eu estou ensinando várias dessas receitas. Mas eu faço, em 2021, eu lancei um e-book com mais de 30 receitas, só gourmet, receitas gourmet, usando essa maravilha. Gente, vocês não imaginam isso aqui, quando você tempera carnes, frango com isso aqui. Você bate com cebola, alho, azeite, sal. E esse tempero básico eu uso em tudo, tudo na minha casa, tudo que eu cozinho. Ah, Esté, mas não morre os micro-organismos? Se você fizer levar ao fogo, sim, eles vão morrer. Mas a fibra de celulose que está nesse Scooby é incrível para limpar o seu intestino. E você assistiu, não assistiu a minha live de ontem com a nutricionista Germana, que é especialista em modulação intestinal. Ela tem várias especializações, sou fã dessa Nutri. Ela tem uma fábrica de kombucha, ela fez mentoria comigo e ela é apaixonada por esse meu trabalho com o Scooby. E ela mostrou ontem na live o quanto é importante essa fibra, porque é uma fibra insolúvel que vai manter o ambiente do seu intestino limpo para facilitar a implantação das bactérias boas. E uma série de outras coisas que podem acontecer ali no seu intestino vai começar a melhorar ainda mais se você usar a fibra, tanto in natura quanto ela indo ao fogo. Se você usar in natura, por exemplo, como o brigadeiro e o beijinho que eu faço, depois que ele está pronto, você processou o Scooby, use uma colher desse purê de Scooby, eu chamo purê de Scooby, ali. Depois que já estiver morna a receita, o que, que vai acontecer? Você vai ter um brigadeiro probiótico, você vai ter um beijinho probiótico. Gente, eu fico super feliz de ver, porque é incrível. E quando eu fiz, não só as receitas gourmet, mas posteriormente, quando eu fiz esse supositório para hemorroida, eu estava hospedando aqui por 6 meses um sobrinho meu, e eu não sabia, ele ficava sem jeito de falar comigo o que estava acontecendo com ele. E eu percebi um dia, um fim de semana, a namorada dele veio para cá, ele era de outra cidade, e ela me contou. E quando eu vi meu sobrinho em cima da cama, sentindo dores, aí ele arrepiava todo, com dor e ardor, e coçava e tudo. Aí a noiva dele veio me conversar sobre com isso. Eu falei, eu fui ao quarto dele e falei, você confia em mim? Ele falou, confio, tia. Eu vou fazer uma coisa para você. E Deus me inspira, gente. Eu fico emocionada, sabe, às vezes, porque eu percebo que há uma inspiração de Deus em relação a isso. Sabe? É um resgate, porque as pessoas descartam um tesouro que está na casa delas. Todo mundo que faz kombucha tem um tesouro na casa delas, que elas descartam, elas jogam fora, infelizmente. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma pesquisa científica que foi feita há uns 4 anos atrás. Um dos cientistas era brasileiro. E no dia que eu vi essa pesquisa, eu chorei muito de felicidade. Eles colocaram no espaço, no ambiente marciano, um vidro de kombucha. Um vidro assim, com líquido e um Scooby, e deixaram lá por mais de 1 ano. Agora, pasme o que aconteceu. Todo aquele ambiente ali, eles deixaram num ambiente totalmente vulnerável. E quando recolheram para fazer os testes finais, dentro do líquido da kombucha não tinha nenhum micro-organismo vivo. Todos tinham morrido, os que estavam no líquido. Mas dentro do Scooby, gente, não dá para não emocionar. Dentro do Scooby, os micro-organismos estavam intactos, estavam conservados. Entende o que você joga fora? Ele é uma capa protetora da cultura. Ele abriga os micro-organismos, protegendo, sabe? Então, isso é uma sabedoria divina. Não dá para simplesmente ignorar e falar, não, eu já fui tão criticada quando eu comecei a fazer as experiências com os Scooby, mas eu não ligava para isso, eu continuava fazendo, porque eu botava na pele e dava certo. Gente, minha pele ficava igual uma bundinha de bebê. Só que eu não sabia como usar, não tem estudo sobre isso. E eu comecei a passar mesmo, misturava ali com olhinho de lavanda, já estava usando de lavanda, óleo de coco fracionado. No começo eu botei óleo de coco comum,
E aí eu botava, gente, deixava a pele começava a arder, começava a queimar. Quando eu tirava, a pele estava bem vermelha, eu não sabia exatamente como usar, mas eu fui fazendo experiências, fui diminuindo, colocava um pouquinho menos. Falei, não, eu vou colocar ele de molho. Eu colocava ele de molho na água, depois eu comecei a colocar de molho no chá verde, para ele absorver mais aqueles antioxidantes do chá e, ao mesmo tempo, tirar mais aquela acidez, porque ele é cheio de bactérias acéticas. O ácido acético é o ácido mais presente na kombucha. E o ácido acético é excelente para evitar infecções. Então, quando eu fui fazendo isso, eu fui vendo, gente, é maravilhoso para a pele. Esse ano eu vou fazer 63 anos, gente. Eu não uso tanto como eu deveria usar, como eu gostaria de usar. Mas eu sempre uso na minha pele, no meu cabelo. O starter de kombucha, esse líquido que vocês estão vendo aqui no vidro, é excelente para o cabelo. Mantém mais os fios. Olha, eu só faço, eu só tonalizo meus fios 2 vezes por ano. E esse ano eu não fiz isso ainda. A gente já está em maio. Você praticamente não vê aqui brancos. Os cabelos ficam assim meio dourados, os fios brancos. Eu tenho muitos fios brancos, mas eles ficam meio dourados, meio assim, cor de metal, sei lá. E você não percebe porque a kombucha faz isso. Ela melhora até a coloração do seu cabelo. Ela dá mais brilho, mais vitalidade. Então, se você misturar a kombucha com algumas gotinhas do lavanda, do óleo de gerânio, é fantástico para o seu cabelo. Só não pode misturar com melaleuca, tá, gente? Nem com orégano, porque vão matar as bactérias boas. São óleos que matam bactérias, né? Óleos maravilhosos. Mas dá para você fazer sempre uma junção de vários óleos essenciais com a kombucha. Eu vou mostrar alguns aqui. Quer fazer ainda alguma ressalva, Adri, antes que eu mostre os produtos? Eu acho, Teca, que tu pode mostrar ali os produtos, depois tu deu muitas dicas, muitas informações, depoimentos maravilhosos, né? Mas depois a gente já pode ir para o final e eu Sim. queria. E aí tu pode apresentar, Teca, para o pessoal aqui esse teu trabalho, né? Que tu ensina as pessoas a fazerem kombucha e como fazer os outros produtos também, né, que vem da kombucha. Isso, o que eu ensino é exatamente a técnica Zero Waste, que é É, não descarte nada, não precisa descartar. Você pode reinventar tudo que está nas suas mãos. Se eu ensino a fazer uma saborização de kombucha, eu não trouxe aqui, mas eu tenho na minha geladeira. Não está congelada, está refrigerada desde 2022. E eu faço isso, ali é meu teste principal de como a kombucha é um conservante natural. Eu ia fazer uma cirurgia, eu fiquei afastada das redes sociais por quase 4 anos, estou voltando exatamente agora, porque eu tive um problema grave de saúde, e eu quero muito dar essa dica aqui para vocês, vocês que indicam o óleo de lavanda para pessoas que têm apneia do sono. Muito cuidado, porque existem vários níveis de apneia, e eu nem sabia o que eu tinha. Até descobrir, quando eu descobri, eu já estava com mais de 30 paradas respiratórias por hora durante a noite. Por hora. Eu cheguei a 33 paradas. E a apneia, ela pode se agravar, tornando-se uma síndrome, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha a SARS, só que era SARS com H no meio. Eu tinha a apneia e hipopneia, que é o prolongamento da parada. Até o médico falar assim, a senhora pode morrer a qualquer momento dormindo, porque as suas paradas, não, além de serem várias, eu já estava com 33, eu fiz 4 polissonografias naquela época, as paradas eram prolongadas, a minha saturação caía muito. Então, foi uma série de problemas. Eu tive que dormir durante 2 anos com um aparelho que respirava por mim. Eu imagino que alguns conheçam o CPAP. E aquilo tudo me trouxe uma quase morte. Eu tive que fazer uma cirurgia muito invasiva. Eu tenho 7 placas de titânio aqui, emendando o meu maxilar e a minha mandíbula, e tenho quase 40 parafusos aqui. Então, vocês imaginam como no frio isso dificulta, eu tenho dormência ainda. É uma série de coisas. Então, quando eu fui parar no hospital, uma vez, foi por causa do óleo de lavanda. Como assim, Esther? O óleo de lavanda faz tão bem para quem não dorme, gente. É uma bênção de Deus para quem não dorme.
Só que eu já estava muito tempo sem dormir direito, sem dormir direito. Eu falei, não, Estela, usa óleo de lavanda que vai ser bom para você, é ótimo. Mas eu não entendi ainda muito, eu não estava sabendo exatamente o que eu tinha. E eu usava aquele aparelho. E, gente, eu dormi, eu botei só uma gota. Eu dormi tão profundo que a máscara saiu. Eu não vi, eu não percebi, eu não senti. E olha que a pressão do ar é muito forte. Eu amanheci com isso aqui do olho todo dormente, porque o ar ficou batendo aqui a noite toda. E eu, assim, quando eu assustei com aquela dor de cabeça insuportável, a minha pressão já estava muito alta. Eu fui às pressas para o hospital por causa do óleo de lavanda que me fez dormir muito profundo. Então, quando a gente for indicar o óleo de lavanda para alguém, eu sempre pergunto: você tem apneia? Como é essa apneia? Sabe? Eu gosto de perguntar, porque às vezes a pessoa pode ter uma parada prolongada e a lavanda vai fazer ela parar mais ainda. Ela vai dormir tão profundo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso eu comecei a me especializar nos óleos essenciais. Foi depois dessa fase que eu passei. E hoje eu já fiz uma série de cursos, doutor Damião, tem um monte de curso, doutor Damiana Hotmart, doutora Jéssica, e-books, e tudo que eu encontro sobre óleos essenciais, eu procuro estudar, eu procuro me especializar, porque a gente precisa conhecer aquilo que a gente vende, aquilo que a gente trabalha. Não dá para simplesmente vender óleos essenciais. Eu falo isso, eu não sou vendedora de óleos. Eu sou, de fato, consultora de bem-estar, faço anamnese, converso com a pessoa, quero saber tudo que ela tem, quero orientar. Não sou médica, mas o povo fala, tu parece uma médica. Pois é, pareço mesmo. E não me troco por alguns. Então, é preciso a gente ter esse amor pelo que a gente faz. Eu hoje não tenho assim como ser aquela consultora de rede, de fazer aquela rede, aquela coisa toda. Eu acho que eu nunca vou ser Daimon, né, Adri? Mas eu gosto disso, de ajudar o próximo, de ver as mães falarem, Esté, essa criança tem 5 anos, eu nunca consegui escovar os dentes, uma criança autista. E hoje ela escovou 2 vezes, depois do mix que você fez. São esses depoimentos que eu ouço. Porque a do terra é uma bênção de Deus. Os óleos essenciais é uma riqueza que a gente tem. E quando a gente consegue juntar eles com uma cultura como a kombucha, gente, é um milagre que acontece, sempre, sempre. Eu tenho vários milagres. E essa semana eu ouvi uma sobrinha falar assim, sobrinha do meu ex-marido, e ela falou: tia, desde que você fez aquela pomadinha para mim, com aquele negócio da kombucha, assim que ela falou, eu nunca mais, eu estou curada da hemorroida. Assim como meu sobrinho também, nunca mais teve crises. E assim, ele usou 2 vezes só. Usou, melhorou tanto que ele ficou vários dias sem usar aquela pomada muito cara, que é usada para hemorroida. E depois de uns 3 meses que ele teve outra crise, porque ele trabalha com computador, passa o dia todo sentado, gosta de fast food, então ele tem todo uma possibilidade de ter o agravamento do problema. Mesmo assim, o escudo de kombucha foi uma benção. Então, se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu tenho 2 cursos na Hotmart, como eu já falei, tenho um e-book só de receitas com Scooby, só de receitas gourmet, e eu estou lançando agora, no dia 8 de junho, eu vou estar fazendo uma imersão para falar muitas coisas, vou ensinar muitas receitinhas também, mas vou estar lançando o meu novo produto, que é um curso onde eu ensino cosméticos, fitoterápicos e receitas gourmet com scoop de kombucha. E falo tudo sobre kombucha, como mantê-la de uma forma mais saudável, como ter a segurança alimentar fazendo kombucha, evitar que ela fique na sua cozinha, a não ser que a sua cozinha seja ampla e você coloque lá num cantinho longe de fruteira, longe do fogão. Então, esses cuidados que eu ensino com a kombucha, porque é uma bênção da natureza. A ciência nunca descobriu de onde ela vem, antes que alguém pergunte. Por que nunca descobriu? Porque foi Deus que colocou aqui. Só tem relatos em livros budistas de um médico chamado Dr. Kombu, que cuidava do imperador do Japão no ano 220 e pouco antes de Cristo e tal. São relatos, mas ela já estava lá. Se o médico cuidava do imperador com essa cultura, já estava lá. E talvez cuidava só com o chá e a cultura, não sabia que nome dar, e alguém deu o nome de kombucha por causa do doutor Kombu e do chá. Mas tem vários países que não usam esse nome, usam nomes diferentes. E na Bíblia tem um relato no livro de Ruth. Jesus descendeu de Ruth e Boaz, foi descendente dessa família.
E quando Boaz conheceu Ruth e se apaixonou por ela, ele serviu para ela uma bebida avinagrada. Tá lá na Bíblia. Tu acha que era o quê? Porque eu tenho certeza que era kombucha. Então eu falo assim, gente, Jesus tomava kombucha, porque a kombucha é uma cultura familiar. Você vai passando, você quer que sua mãe tome e seu filho, você vai passando de um para o outro, para sua tia, para sua avó, e todo mundo vai começando a tomar. É uma maravilha da natureza. E aqui está. Teca. Isso aqui é um finalizador para o cabelo, que eu uso kombucha com os óleos essenciais. Isso aqui é um finalizador para face, que eu aproveitei o frasquinho do Yarrow Pom e coloquei um pouco de Yarrow Pom e outros, frankincense, lavanda e a kombucha, porque aqui é uma microbiota, não é só no intestino. Nossa pele tem microbiota, tem muitos micro-organismos aqui. Então, eles também precisam ser alimentados e cuidados. Aqui tem um gel de linhaça. Por que que eu boto kombucha aqui? Porque conserva, gente. Eu não boto isso aqui na geladeira. Aqui tem um gel de linhaça que está aqui há dias. E ele não fica com aquele cheiro ruim porque a linhaça está aqui fora, não. Aqui tem os, não é só por conta dos óleos essenciais, mas por causa da kombucha, que é um conservante natural. Mas aqui tem lavanda, aqui tem frankincense, tem gerânio. É excelente para o cabelo. Se você quer e vai para a praia, quer deixar o cabelo mais à vontade, use esse gel que é maravilhoso para o seu cabelo ficar hidratado, sem precisar usar esses cremes de supermercado. Aqui tem um tônico que já está pronto para uma cliente minha, para queda de cabelo. Aqui tem kombucha, tem lavanda, tem óleo de hortelã-pimenta. Não pode ter melaleuca, né? Para não matar as bactérias boas da kombucha. É isso. Teca, E tu muito faz? obrigado. As horas passam muito rápido, é que o assunto é tão agradável que a gente não vê as horas passarem. É Teca, verdade. a gente vai disponibilizar essa aula no grupo Agendas, que é onde a gente disponibiliza os links, né, Maria Alice? E Sim. também vamos disponibilizar naquele programa do Beleza ao Natural, tá? Então, se tu me mandar os links desse Desse curso, evento que tu vai sim. fazer, E do né? grupo, do grupo, tem que entrar no grupo, que imersão, lá no meu Tá, WhatsApp na também, imersão. Tá. que tem A uma. gente disponibiliza lá junto, tá? Para quem Ótimo. quiser participar. Essa imersão é paga, Teca? Não, 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 é totalmente gratuito o É conteúdo. gratuita. Inclusive, para quem está aqui nessa live, eu queria até que você pudesse anotar os nomes, Adri, ou essas Uhum. pessoas que estão aqui, podem me chamar no direct, porque eu quero deixar o nome de vocês anotado para eu dar um desconto especial no produto que eu vou lançar na imersão, tá bom? Que é um curso assim com tudo que vocês ouviram falar aqui. Então, Então, eu quero dar um tá. desconto a vocês. Pessoal, então quem não está no grupo Agendas, procura entrar, tá? Logo eu vou estar. Eu coloquei, eu não sei se aparece na comunidade o grupo Agendas, Maria Alice, porque para mim agora não está aparecendo aqui O que, mas eu Adri? coloquei o grupo Agendas na nossa comunidade já está lá. Eu acabei de colocar para que daí o pessoal tenha acesso. Ah, se Mas você nos colocou, chamem. tá. Sim, e no grupo Agendas já tem uma foto com todas as pessoas presentes nessa live, então nós já temos registrado o nome de todas as pessoas que você quer, Teca. É só pegar a foto que está lá no grupo Agendas que eu postei no início, ficou bem bonita a foto. Tá, E tá bom, Alice. Teca foi Hoje, muito. uma outra coisa que eu não falei, que eu Só um faço pouquinho, sempre. eu acho que a Beth queria. A Beth, você quer falar? Você precisa abrir o teu som, por favor, é que eu vi você mexendo a boca. Ai, gente, Se eu nem alguém olhei mais aqui os quiser comentários. falar, nós temos 2, 3 minutinhos. Levantem a Isso. mãozinha ou abra o som e pede licença, por favor. Pode falar, Já Beth. abriu, já abriu o som. É, você falou aí do Bogo, Sim, a no Adriana valor vai te de. chamar no privado daí. Adriana, tu tem o contato dela? Marilice, eu tô sem WhatsApp no Sim. momento. Tu vai ter que falar com ela, tá bom? Tá, digita para mim aqui, Beth, o teu número, porque daí eu não sei qual é o número que eu tenho. Digita no No, chat, eu vou pegar o no número e eu vou te chat. chamar para a gente falar do Bogo no privado daí, tá? Tá, vamos ver se vai sair aí. Coloca lá. Irânia, enquanto isso vai falando, Irânia, por favor. Olha, queria Saiu? agradecer a Esther, que foi, para mim foi muito interessante. Eu já faço kombucha,
Ah, Mas que às bom. vezes dá tanta o Scooby que eu jogo fora. Eu fiquei interessada nessas coisas, porque às vezes é tanto que eu tenho que jogar fora. E eu também, eu não faço muito, porque aqui em casa eu não sei como vocês conseguem dar para as crianças, porque os meus não, são muito chatos. É. Meu netinho de 1 ano e 7 meses ama kombucha, meus filhos também. Mas, né, tem que ter uns segredinhos para ela ficar mais É. palatável. Já tentei de tudo, viu, Esther? Já fiz de abacaxi, já fiz de maçã, já fiz de morango. Talvez eu não estou fazendo correto. Precisa, depois me chama lá para eu te dar umas dicas. Tá bom. Foi muito obrigada. Adorei essa parte de creme, essas coisas. Cabelo, achei interessante. Coloque nas Obrigada. plantas também. Faça uma composteira com pedacinhos de Scooby, que as plantas ficam lindas e agradecem. Ah, boa ideia. Obrigado. Nada. Mais alguém, alguma pergunta relacionada à kombucha, pessoal? Eu Bom, quiero preguntar una cosa. sim, Maria? Cuando la situación de la casa es muy húmeda, ¿cómo hacer? Porque mi miedo es o ambiente tem muita umidade. Como fazer para cultivar a kombucha num ambiente com muita umidade, é isso? Isso. Então, deve haver na sua casa, que pode ser até no seu quarto, algum ambiente que você consiga manter alguma ventilação. Precisa ter essa ventilação. Não pode, a kombucha não pode ser cultivada, por exemplo, dentro de um armário. Ela precisa dessa troca de oxigênio. Então, é preciso que seja um ambiente que tenha alguma janela, algum vitrô, que circule algum ar. Ainda que tenha umidade ali, você deixa então afastado da parede para não dar fungo, não dar um mofo na kombucha, porque pode dar. E o que vai ajudar é a acidez que você vai manter ali dentro. Porque às vezes a pessoa não tem alguns cuidados, e quando eu falo alguns cuidados, não é a má higiene, não. Às vezes até um excesso de higiene, se você usar água sanitária na kombucha e não enxaguar bastante o vidro, pode ficar resíduo ali da água sanitária e ela mata os micro-organismos, enfraquecendo a cultura. Então, existem sanitizantes apropriados para a kombucha, que eu ensino também a usar. Se usar álcool 70, nunca borrife álcool 70 perto do vidro de kombucha, porque os fragmentozinhos, as partículas do álcool 70 podem ficar no ar e enfraquecer a cultura também. Deca, logo depois eu te ligo, tá? Será um prazer te atender. Muito obrigada. Deixa eu falar. Eu já fabricava há muito tempo, conversava com a Teca há muitos anos, antes da pandemia ainda, né, Teca? Isso, A velho. gente conversava pelo Facebook. E aí eu fabricava, depois que entrou o mapa, aí eu fiquei com medo, que eu vendia também. Aí eu fiquei com medo, parei de fabricar, só fabricava para mim. Aí no fim, aí eu tive uns problemas também de saúde, parei de fabricar até para mim por conta do peso dos vidros, né? Mas Mas agora eu vou começar de novo. Tem uma amiga os minha que já me deu. Hã? óleos essenciais são maravilhosos, mas não tem bactérias boas para levar para o seu intestino. Então, junta os dois que vai dar super certo. A gente conversou sobre isso. Eu quero, inclusive, aquele dia eu não fiz o cadastro. Eu quero fazer, que eu fiquei meio assim, né? Que eu não estava entendendo, não estava conseguindo fazer. Acabei não fazendo, né? Mas eu quero aí a Adriana, acho que vai conversar comigo. Preciso falar com você, Adriana, sobre o que ela falou aí, né? Sobre o Sim. bogo, o valor, É. porque, O né? cadastro. Não, depois a Tá gente bom? E o conversa, cadastro. sobre os olhos. Tá bom, Teca, Adriana. Obrigada. Deus muito, abençoe todos vocês.
Teca, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença. E então, por hoje, vocês tiveram uma noção do que é essa nossa conexão, que é esse trabalho que a gente quer mais um programa entre todos os programas que a gente tem, que vocês podem participar de todos os programas, tá? Que a gente vai desenvolver, trazer. O conhecimento de cada uma de vocês aqui para vocês compartilharem, né? E como até que ela tem os cursos dela, também está compartilhando para quem tem interesse em conhecer mais, em fazer esses cursos, é só chamar ela. E depois a gente vai colocar ali o link da imersão também, junto com a gravação. Mais alguma coisa, Maria Alice? Acredito que isso. Eu dei um oi para Beth, vê lá, Beth, se você recebeu meu oi, e aí eu faço a conexão sua com a Adriana ali, tá bom? Isso. Que é isso, Adri. Pessoal, Obrigada, Teca. Obrigada, gente. Parabéns por esse trabalho novo de vocês. Eu estou amando. Eu acho que isso é super importante. Essa conexão aqui, essa troca, vai ser muito importante para todo mundo, todo empreendedor da do Terra. é isso Muito aí. obrigada pela oportunidade. Pessoal, um bom dia para todos, um bom final de mês para todos, muita saúde, muita paz, muitas alegrias. Beijo. Tchau, tchau.